Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Na mensagem do profeta A Base Fundamental da Fé, parágrafo 4, o profeta diz algo aqui que deve nos fazer pensar. Ele disse assim, como eu anunciei ontem, para nós, nos aconselhando, não queremos apressar. Esperar dele uma oportunidade. Se sucede algo, olha só, se sucede algo depois de haver sido orado por você, estaremos aqui para ver do que se trata isso. Algumas vezes, as pessoas, veja bem, falta fé nas pessoas. Ele disse, algumas vezes nas pessoas faltam fé nas pessoas porque eles se misturam com incrédulos. Más companhias ou algo, ou alguma outra coisa pode haver sucedido. Então, eu risquei aqui um pequeno tópico só. Mas o profeta está dizendo, algumas vezes, o motivo de lhe faltar fé é porque você está misturando com incrédulos. Você não quer ter inimizade. Preste bem atenção. Más companhias ou alguma outra coisa pode haver sucedido. Se você se mistura com incrédulos, com más companhias, isso vai produzir falta de fé. Vocês estão entendendo? Falta de fé. Então, nós meditamos aqui por que Caim matou Abel. Então Abel teve que sair com Caim, não foi? Porém, Deus separou aquela linhagem.
Então, nós vamos tratar de um assunto. Vamos tratar de um assunto assim hoje. Assim, durante esses cultos, nós vamos tratar de um assunto olhando de um ângulo, de uma maneira como se fosse, ou como uma conferência. Quero tratar isso com a igreja. Porque o que me chamou a atenção ontem, quando o profeta fala na mensagem conferência, ele estava dizendo que quando o país entra em uma crise, falando a respeito de uma crise mundial que houve naquele tempo. E eles, então, a Alemanha e o resto do mundo estavam em guerra. Então, o presidente dos Estados Unidos, na época, havia as outras 4 grandes potências. Os chamavam, e eles realizaram o que chamaram a Conferência das 4 potências. E se reuniram e tiveram de ter o que chamaram a Conferência das 4 potências do mundo, porque tiveram de se reunir e conciliar suas ideias, elaborar uma estratégia de algum lugar. Porque o inimigo estava avançando e ele tinha de ser detido. O inimigo estava o quê? Avançando e ele tinha que ser detido. Para isso, eles precisaram se reunirem e ter uma conferência. Então, era para eles se reunirem de modo que pudessem sempre os mais sábios dos grupos. E então, um tomaria a ideia de um e a ideia de outro, e então as conciliariam e veriam como se sairiam. Essa foi a conferência das 4 potências. E onde deveriam contra-atacar? Onde deveriam pôr seus exércitos? Os determinados. Como o 5º exército e o 4º exército, e o 10º exército, e assim por diante. Como poderiam trabalhar juntos? E onde o inimigo tinha as suas fortalezas. Amém? Então, estamos tratando de um assunto. Eu creio que o assunto que estamos tratando é que nós somos predestinados, somos chamados, escolhidos e eleitos para um propósito, para pisar na cabeça da serpente. Para isso, nós temos que, então, olhar esta semente da serpente como inimigo. Amém? Como eu citei aqui, o profeta dizendo, algumas vezes, o que faz faltar fé nas pessoas é que elas começam a misturar com incrédulos, com más companhias. Então, precisamos nos reunir e olhar e ver estas coisas. Se você notar, eles sempre tentam atingir aquela medula espinhal. Isso me chama a atenção. Então, qual que é o objetivo deles? Atingir o quê? Aquela medula espinhal. Por que aquela medula espinhal? É aonde, como disse, é aonde está a linha vital. Então, irmãos, numa nação, diz o profeta, qual é essa espinha dorsal, essa medula, essa
linha vital de uma nação, o profeta disse. Vocês já ouviram falar aqui, não já? Qual é? Não, a espinha dorsal de uma nação é a moral. É a moral das mulheres. Eu já falei isso aqui certa vez. Vamos lá dizendo, quando começa a decair a moral das mulheres, essa é a espinha dorsal, no sentido de um país, começa a ser degradado aquele país. Eles começam a se despir, né? A espinha dorsal de um país. Então, aonde que o diabo ataca? A mulher, a moral da mulher. A moral. Pode ver que o diabo vai exatamente ele vai nos pontos estratégicos. Então ele disse, e é sempre assim, atingir o inimigo. Se você quiser matá-lo, você tem que atingi-lo num ponto vital. Então ele tem um ponto vital. Estamos falando aqui, irmãos, sobre uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então nós somos, irmãos, escolhidos, predestinados para pisar na cabeça da serpente. Para pisar aonde? Num ponto vital. Amém? Por que o ponto vital? Olha o que o profeta disse, né? Olha o que o profeta disse na mensagem, ele jurou por si mesmo. Ele disse, por exemplo, se houvesse um homem que estivesse parado aqui, me batendo, me golpeando tão forte como pudesse com a sua mão. Eu disse, para livrar-me desse homem que me está golpeando, não é necessário cortar o seu braço. Talvez se ele estivesse me chutando, não seria necessário cortar o seu pé. A única coisa que eu faria se eu pudesse fazer para o matar era atingir a sua cabeça. Se eu conseguir atingir a sua cabeça, eu mato o braço, eu mato o pé, eu mato o resto do corpo. Você tem que matar ele pela cabeça. Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que o ponto vital para matar a semente da serpente é onde? É a cabeça. Esse é o ponto vital. O profeta estava dando um exemplo para nós aqui, que nas conferências eles buscam um ponto vital para destruir o inimigo. Irmãos, eles têm que procurar o ponto vital. Ele disse aqui, se você quiser matá-lo, tem de atingi-lo num ponto vital, senão você não o matará. E, portanto, há só uma coisa a ser feita. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Do mesmo modo, se pudéssemos tomar o reino de Deus,
Como homens já disseram muitas vezes, quanto ao ministério, tornando a citar a mulher, se vocês tomassem e reunissem as pessoas importantes, as grandes mentes, e as reunissem, e então vocês se empenhariam a partir daí. Mas veja, vocês estão batendo no ponto errado. Diz, vocês estão batendo no ponto errado, tem um ponto certo. Tem um ponto certo para bater. Tem um ponto certo para matar o inimigo. Então o profeta está dando alguns exemplos para nós que às vezes o inimigo está nos batendo e nós apenas cortamos o braço do inimigo. Às vezes cortamos um pé do inimigo. Mas ele disse, a única maneira de matar ele é fazendo o quê? Atingindo o ponto vital, a cabeça. Vocês estão entendendo? Ele disse, qual é a cabeça de todo o problema que estamos tendo aqui? Se o ponto vital é atingir a cabeça, nós temos que saber qual é a cabeça, então. Então, todo o problema tem uma cabeça. Amém? Tem uma cabeça. É aquilo que tem que ser atingido. Se você atinge aquele ponto vital, é exatamente, irmãos, como a história daquele urso prateado que o irmão Brana matou. Lembra daquele urso? Ele atingiu aquele urso em um ponto vital. E aquele urso veio cair nos pés dele. Porque ele atingiu um ponto vital. Então, ele não tentou, irmãos, atirar no pé, atirar na mão. Ele tinha que acertar o ponto vital daquele urso prateado. E aquele urso caiu aos seus pés morto, a pouca distância. Aí o profeta está dizendo assim, então, qual é a cabeça de todo este problema que temos aqui, nesta noite, neste dia? Qual é a cabeça de tudo isso? Qual é a cabeça? O que, ele disse, o que produz toda a enfermidade? O que produz todas essas desgraças que há no mundo? Sabe qual que é a cabeça? Ele disse, o pecado. Antes de haver o pecado, a enfermidade é só um atributo ou algo que segue o pecado. Em outras palavras, é algo que provém do pecado. Antes do pecado, não havia enfermidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que muitas curas vêm do quê? De você consertar a sua vida. Você tem que atingir a cabeça. Antes do pecado não havia enfermidade, não havia preocupações, nada. Não havia velhice, não havia pesares nos lares, não havia lares destruídos, era tudo perfeito. O que causou isso foi o pecado. Então, a enfermidade segue o pecado. Os lares destruídos
são atributos do pecado. As vidas imorais e tudo, as demais coisas seguem o pecado. Agora, se você matar o pecado, você mata todos os atributos do pecado. Amém? Você não pode jogar com o pecado sem tocar nas demais coisas. Agora, se você mata o pecado, então você mata tudo. Às vezes você fica enfermo e se pergunta por que eu estou enfermo. Pode que você não haja pecado. Mas recorde que a enfermidade, ela visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, e os filhos até a terceira e a quarta geração. Isso, ele vai dizer, só danifica o corpo. Então, há, irmãos, enfermidades nos filhos que é consequência de pecado dos pais. O pecado, ele se propaga em forma de enfermidade. E ele disse, e ainda enfermidades venera e outras, e ele vai se difundindo. Faz algum tempo, eu conheci um médico que levaram 2 meninas para esse médico examinar porque elas estavam ficando cegas. E encontraram uma enfermidade venera nela. Era só umas jovenzinhas limpas, meninas limpas, e com tanta moral como podiam, mas estavam com uma doença venera. Isso ocorreu aqui na cidade. Ambas estavam ficando cegas. Não sabiam o que fazer. Fizeram análise no sangue e ali estavam. Voltaram a examiná-las e encontraram que aquilo provinha de seu bisavô. Isso havia passado de uma geração a outra. Havia passado. Então, quando você trata com o pecado, você trata com as enfermidades ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja como isso é terrível. Na mensagem O Nascer do Sol, parágrafo 164, vocês meninos podem pôr esse parágrafo para mim? Eu gostaria de ler O Nascer do Sol, parágrafo 164. O que nós estamos vendo? Irmãos, estamos meditando em algo profundo? Estamos meditando em uma semente que teria que ser pura nesses dias. Teria que ter um sangue puro nesses dias para matar a semente da serpente. Amém? Coloque para mim no telão esta mensagem. O Nascer do Sol, parágrafo 164. Deixa eu ver se é isso que tem aqui. Que eu anotei aqui. Nascer do Sol, parágrafo 164. Deixa eu ver se é isso. E quando um homem tem dito que ele crê na palavra,
e logo desce o Espírito Santo. Isso é o abstrato do documento. E você, ao ter o abstrato em suas mãos, isso lhe dá direito e lhe mostra que toda essa propriedade, com tudo que esteja colocado sobre ela, lhe pertence. Amém? Nós obtemos o abstrato. Quando o Espírito Santo desce sobre este documento, o qual Deus viu ali desde antes da fundação do mundo, e do qual pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro, mas que foi nascido de um homem, e uma mulher, que foram sujeitos ao pecado e mesmo culpados de pecado. Quando eu criei nesta palavra, então eu recebi o documento. Logo, quando veio o Espírito Santo, esse foi o abstrato, mostrando que tudo que estava contra mim já fosse o quê? Algo que fez minha mãe, ou meu pai, ou minha avózinha. Como no caso da menina, o quê? Epilética, pela qual orei alguns momentos. Essa enfermidade veio descendo desde onde? Desde a avó até chegar à menina. Aquela enfermidade veio descendo da onde? Da avó. Então estamos lidando nesses últimos dias com uma inimizade. Amém? Estamos lidando com algo. Então, nós precisamos do quê? Deste documento, amém? Desse Espírito Santo que realmente, irmãos, nos separa desta linhagem de corpo, de alma e de espírito, irmãos, totalmente, para pisar na cabeça da serpente. Vocês estão vendo como que isto é profundo? Como que os filhos sofrem no corpo? Como tenho dito, quando desce o abstrato, apaga todo o quê? Todo o passado. Agora eu sou um que tem o quê? O abstrato na mão. Amém? E tão certo como aquele espírito levantou aqui a Cristo dentre os mortos, eu agora tenho o quê? Tenho o documento de propriedade, mostrando que eu sou parte deste corpo com o abstrato do Espírito Santo, fazendo que esse corpo da palavra viva, exatamente como fez com ele, e assim como ele o prometeu para este dia, o abstrato. Todos os meus pecados são apagados. Todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo tem vindo como o abstrato sobre o documento de propriedade que Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Que bom. Amém? A que coisa há que se temer. Com razão ele disse, não temais. Amém? Por isso que eu quero que vocês vejam que esta mensagem veio para lidar exatamente com o pecado. É uma semente sem mancha, sem mácula. Amém? Que veio através de uma concepção sem o intermédio de mãos humanas. É como disse, o olho é meu, mas foi ele que deu. Amém? O braço é meu, mas foi ele quem deu. A boca é minha, mas foi ele quem a deu. E ele passa a ter controle de você. Ele passa a ter controle de nós. Amém?
Se você se é dado conta, disse o profeta, você se deu conta quando você está sentado perto de alguém que está dirigindo um carro, principalmente quando você é motorista, e aquela pessoa que está dirigindo, você está do lado, ela começa a cometer algumas infrações, e você que está do lado quase afunda o piso do carro, segurando e freando, né? Tratando de frear o veículo. Ele disse, e isso é sua mente. Olha o que o profeta vai dizer, o quê? Isso é o quê? É a sua mente. Por que isso? Por que girou dessa maneira? Por quê? Né? Aquilo. Eu faria assim, eu faria daquele jeito, não é assim? Essa é a natureza do homem. A natureza do homem. Ele quer fazer a sua vontade. E Deus não fez o homem para fazer a sua vontade. Deus fez o homem para que dependesse totalmente de Deus. E aí? Deus fez isso. Por isso, ele fez o homem, Deus fez o homem para que dependesse totalmente dele, para que o homem renunciasse a seu caminho, para que crucificasse a sua vontade. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Preste bem atenção. Para nós, irmãos, atingirmos a cabeça da serpente, esta semente tem que vir sem nenhum auxílio humano, irmãos. Porque se ela vir com um auxílio humano, o olho é meu, o pé é meu, a língua é minha, não é assim? Mas quando é ele que dá o olho, não é meu. O braço não é meu. Os pés não é meu. A semente é de quem? É dele. Amém? Porque o que Eva concebeu foi da árvore da ciência do bem e do mal. Mas era para ser concebido da árvore da vida. Amém? Mas quando Adão chega, ela já havia concebido, porque ela queria ter o quê? Conhecimento. Então preste bem atenção nisso nessa noite. O povo, irmãos, que vai esmagar essa semente da serpente, esta super raça na terra, esses lares fortes, amém? Esses jovens fortes, os casais, os anciãos, a igreja, a noiva, ela terá que crucificar a sua própria vontade para que seja feita a vontade dele em nós. Para que a semente dele possa estar em nós. Amém? Você viu ali? Senão nós vamos ter uma geração, irmãos, uma geração com doenças. Vem do pai, vem do avô, vem do bisavô. Então, por que você é nervoso? Por que você é nervosa? Por que o filho é nervoso? De onde vem isso, irmãos? Até quando nós vamos viver? Igreja, até quando nós vamos viver com esse temperamento hereditário? Hereditário. Se é beberrão, é porque o pai, o avô, o bisavô. Se é mentiroso, porque o pai, o avô, o bisavô.
se é adulto por causa disso e daquilo, se é teimoso, se é teimosa, nós temos que receber uma natureza da pomba, como vocês cantaram aqui. Eu quero que a pomba me guie. Então não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É diferente? Amém? Mas para isso tem que descer o Espírito Santo, irmãos, e colocar aquele pecado no mar do esquecimento. Aquela doença no mar do esquecimento. Preste bem atenção nisso. Ó, nós somos comparados como ovelhas. E a ovelha é um animal que não pode achar o seu próprio caminho. Ela deve ser guiada. Um cordeiro pode se perder do rebanho e estar completamente perdido. E ele só fica ali, só balindo, sabe? Perdido. Ele não acha o seu caminho de volta. Então você vai ver que, preste bem atenção, que o homem foi feito para depender totalmente da onde, irmãos? Da vontade de Deus. Você foi feito para isso. Tá, então, mas por que ele segue a sua própria vontade? Por causa da queda. Mas quando voltamos para o original, nós voltamos para sermos dependentes totalmente de Deus. Passamos a ser dependentes dele. Vocês estão entendendo? E não tem como viver sem ele. Aí você começa a viver e a clamar e a dizer como Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, como um servo que brama por água, assim a minha alma tem sede. Aí nós podemos cantar: Jesus, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Um homem que vive, para dizer assim, em outras palavras, eu não dependo de ninguém. Sendo que somos totalmente dependentes dele, totalmente. Que alegria, que prazer você falar nesta noite. Eu sou totalmente dependente de Deus. Não tem coisa melhor do que você falar isso. Porque assim você está seguro. Eu sou dependente dele. Eu sou dependente. Um dependente químico. Um dependente químico, ele não vive sem aquilo. Ele tem que beber, ele tem que fumar. Amém? Ele é um dependente químico. Ele tem que ter aquilo, ele vira dependente daquilo. Porque ele sabe que aquilo lhe gera o quê? Prazer. Aquilo lhe gera algo, lhe gera uma alegria momentânea, não é assim? Um dependente de cocaína, um dependente... Por que você acha que ele fuma uma droga? Para quê, irmãos? Para ter um momento de alegria, de satisfação, não é? Ele é dependente. Por que ele compra aquilo, irmãos? Porque aquilo lhe dá o quê? Prazer. Não é isso, irmãos? E ele vira dependente daquela química ali. Porque aquilo gera prazer nele. Por isso que Davi disse, não tem maior prazer do que a lei do Senhor. Você fica totalmente dependente da palavra de Deus. Agora, é assim, presta atenção. E assim é com o ser humano. Se você chega a ser um cordeiro, se sua natureza é mudada, você vira totalmente, inteiramente dependente de Deus e da liderança de Deus.
Por isso, igreja, irmãos, eu vou bater nessa tecla até o fim da minha vida. Eu vejo assim. Se eu sou pastor de vocês têm que ser dependentes da minha orientação. Porque é bíblico. Isso é bíblico. Não pode comprar, não pode vender, não pode sair, não pode fazer nada. Tudo tem que falar com o pastor, tudo tem que falar com o seu pastor. Porque senão eu não sou um homem de Deus. Agora existe o mercenário, né? Não está escrito lá que existe o mercenário? Existe o pastor mercenário. O mercenário, se você não fala com ele, se você faz, ele só está interessado no quê? No dinheiro. Se eu fui colocado para pastorear, eu quero ser o bom pastor. Inclusive, eu sou um pastor, mas ele não faz nada, irmãos. Então, se ele me colocou como pastor, eu quero exercer esse ofício. Ele vos constituiu bispo para apacentar a igreja que ele fez o quê, irmãos? Resgatou com o seu próprio sangue. Então, ele me colocou como supervisor desta igreja. Para cuidar. Cada família. Então, a igreja não é dependente do pastor, é dependente do pastor, o homem de Deus, que é colocado ali como supervisor da igreja. E o profeta disse, ele tem a responsabilidade de dar para essa igreja alimento de ovelha. Ele é responsável de guiar essa igreja em pastos verdejantes. Se fizermos isso, irmãos, nós vamos atirar exatamente em cima da cabeça dessa semente da serpente. Porque a semente da serpente, ela é religiosa. Em primeiro lugar, a semente da serpente não gosta de ser submissa. Não gosta de depender. Não gosta, porque Eva não falou com Adão. Caim não quis ouvir a Deus nos seus conselhos. Aí nós vamos ver que o profeta disse que a primeira conferência que houve foi no Jardim do Éden. Ele disse que no meio de tantas conferências, ele disse, naquela conferência do Jardim do Éden, para que é uma conferência? Para tratar de assuntos estratégicos, não é? A conferência é para já o ponto vital, não é, irmãos? Então, naquela conferência do Jardim do Éden, ele disse assim, e vou colocar então o quê? Inimizade. E esta semente que há de vir, vai pisar a cabeça dessa semente da serpente. Como? Porque ela virá de uma maneira imaculada. Ela vai se render totalmente a Deus. Ela vai se render totalmente à palavra. Ela não vai buscar os seus próprios interesses. Aí o profeta disse, quando Adão se deu conta que ele havia caído, daquele estado aonde Deus tinha ele, qual que era o estado que Deus colocou Adão? Vamos só um pouquinho aqui. Deus colocou Adão para que Adão dependesse totalmente dele. Amém? Vocês entenderam? Adão dependia totalmente de Deus, irmãos. O segundo Adão foi assim? Eu não faço nada sem que o Pai me mostre, me mande. Eu não faço nada. Aquele era o segundo Adão. Eu não faço nada. E trabalha? Trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Amém? Quando chega no Getsemane, aí o profeta disse, chega no Getsemane, uma conferência. Concernente o quê? Concernente a terra. A pegar a terra de volta, lembra? Suando gotas de sangue, o Éden restaurou. Quando é questão da restauração do Éden, no Getsemane, ele estava ali. E o profeta disse o quê? Que estava ali o segundo Adão.
Vai continuar? Sim. Aí ele disse, sabe o que está sobre as suas costas? O pecado de adultério que Eva cometeu. Estava tudo ali. Ele disse, eu sei, mas não seja feita a minha vontade. Ele tinha uma vontade ou não? Ele tinha uma vontade? Ele não disse, não seja feita a minha vontade. A vontade do homem. Ele disse, mas seja feita a tua vontade. Ele se entregou totalmente. Aí ele restaurou o Éden novamente. Por isso que o profeta disse, quando Adão se deu conta que ele havia caído do estado a qual Deus tinha colocado ele, de viver totalmente dependente de Deus, rapidamente ele mostrou sua segunda natureza caída. Então marque aí, a segunda natureza caída. A segunda natureza. Rapidamente mostrou sua segunda natureza, melhor dizendo, não a segunda natureza caída, mas rapidamente ele mostrou a sua segunda natureza, a natureza caída. Fazer, conforme o seu próprio parecer. Fazer conforme a sua própria ideia. Fazer conforme os seus próprios pensamentos. Espero que a igreja entenda isto. Espero que a igreja entenda isso. Amém? Então repita comigo assim, o que o profeta vai dizer. Enquanto você anotou aí, agora você repita comigo aqui. Não temos. Todos, não temos. Não temos. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim, não temos. Olhe bem firme no olho, não temos. Direito. Fala assim, não temos. Olha para ele e fala, não temos. Direito de usar nosso próprio parecer a respeito das coisas. E agora? Não temos o direito de usar nosso próprio parecer a respeito das coisas. Como é que fica agora, meu irmão? Diga para o seu irmão novamente, olha no olho dele, não temos. Olha bem assim, com calma. Vê se ele vai lembrar. Não temos o direito de usar nosso próprio parecer a respeito das coisas. Como que você vai fazer daqui por diante? Eu queria fazer isso. Eu queria fazer tal coisa. Você tem que usar qual parecer? De Deus. Acabou, irmãos. Aí você vai pisar na semente da serpente. Porque os pés não são teus, as mãos não são tuas, o ouvido não é teu, o olho não é teu, é tudo dele.